irmãos sabem que eu estou fazendo uma série de mensagens no livro de Marcos. O ano passado, no final do ano, eu comecei, nós ministramos cerca de 4 mensagens e esse ano nós vamos estar falando sobre o Evangelho de Marcos. Ainda estamos no primeiro capítulo do livro de Marcos, hoje do versículo 29 ao versículo 34. Você que não esteve aqui na semana passada, a gente tinha um número pequeno de pessoas na igreja, eu sei que a neve e o frio devem ter atrapalhado muitos dos irmãos, está aqui com a gente. Essa mensagem, eu acredito que ela foi gravada. Foi gravada, não foi gravada? Já está no Facebook, se você quiser ouvir essa mensagem e continuar a série de estudos do livro de Marcos, você, por favor, entre lá no nosso Facebook e abençoe. Lembrando só rapidamente, eu peço que os irmãos olhem para o pastor Ramon. Eu acho que alguns de vocês que têm o Facebook, se você teve a oportunidade de ver o Facebook da igreja, foi postado um vídeo onde o pastor Ramon agradece o nosso apoio. Nós temos apoiado ele através da missão e ele tem trabalhado com os índios no Brasil. Ele trabalhou em Alagoas, onde ele plantou várias igrejas junto com o pastor Flávio. O pastor Flávio está em Alagoas, cuidando dessas igrejas com outros irmãos. E ele foi com um índio que lhe encontrou lá em Alagoas. Ele treinou esse índio lá em Alagoas durante alguns anos e voltou para a tribo desse índio, que é o Sererê. Ele voltou com o Sererê para a tribo dele lá no Mato Grosso. E lá eles começaram essa obra e plantaram já igrejas lá na região, hoje igrejas, creches, já tem um trabalho, e o Sererê já passou por esse processo de aprendizado, de treinamento, e hoje o Sererê vai ficar à frente dessa igreja, e o Ramon agora vai partir para uma nova missão. Deus tem dito para a gente, que Deus tem colocado no coração dele, de ir para Portugal agora, fazer um trabalho em Portugal. Então, a partir desse ano, o Daniel me informou que talvez a partir de maio ele vai estar indo para Portugal, começar um trabalho, a obra lá em Portugal. Então, eu queria que depois você, se você não viu esse vídeo, que você assista esse vídeo do pastor Ramon. Ele foi estudante comigo no seminário, nós estudamos juntos, e ele sentiu esse chamado missionário, e assim que a gente se formou no missionário, ele foi para Alagoas, no campo missionário, e na verdade ele nem tinha muito apoio na época, fomos nós, os alunos do seminário mesmo, que nos juntamos e começamos a apoiar, e depois a missão continuou crescendo e conseguindo o apoio de outras igrejas. E ele tem feito uma obra muito linda, plantado igrejas e levado muita gente a Jesus Cristo. Então, eu queria que depois você entrasse no Facebook e ouvisse o agradecimento que ele fez à igreja. Eu acredito que esse ano, a gente mantendo mais contato, nós vamos poder ajudá-lo de uma maneira maior. Eu acredito que a gente vai poder ajudar mais. É importante a gente ajudar. Quero agradecer a igreja também que colaborou com o pastor Davi, que estava indo para o Panamá plantar uma igreja, e quando ele chegou no Panamá, ele ficou muito enfermo, descobriu uma doença rara e teve que voltar ao Brasil e passar por muita hemodiálise. Até hoje ele está em tratamento, ele quase morreu, e a gente, mesmo que ele não conseguiu dar continuidade ao trabalho missionário, a igreja decidiu continuar dando suporte a ele até dezembro, porque ele estava naquela situação e sem dúvida a gente não ia abandonar o missionário, mas a partir agora do mês de janeiro nós já não vamos mais ajudá-lo. Agora ele já está no convívio da família, ele já está instalado no Brasil, agora ele já tem como se manter lá, ele tem a família dele, toda a família pastoral, então ele tem o apoio, então já não há necessidade da gente continuar mantendo e ajudando ele tem como agora se manter. Então, para que os irmãos fiquem sabendo destas coisas, nós não vamos estar então mais ajudando o trabalho missionário no Panamá. A gente continua dentro do plano de ajuda ao missionário também no Senegal, o nosso plano de ajuda lá é de 3 anos, e nós estamos, eu acho que no nosso segundo ano, é isso? É o segundo ano que nós estamos fazendo? Já? Não, nós já passamos no primeiro. Não, o Senegal. O Senegal é o segundo. Segundo ano, Nós estamos seguindo, nosso plano era de 3 anos, Então, os irmãos sabem que nós continuamos ajudando também o missionário lá no Senegal, o pastor Cazé. Para que vocês saibam o que está acontecendo, Nós estamos desenvolvendo agora os ministérios de missão na nossa igreja, então em breve tudo isso vai ficar mais claro, mais evidente, você vai ter mais relatório a respeito dessas coisas, mas é importante já no início do ano a gente ter uma noção do que está acontecendo na vida da igreja. Então, eu quero que você ore pelo pastor Ramon, por essa nova iniciativa que ele tem de ir para Portugal. Eu acredito que nós podemos fazer uma parceria maior com ele e ajudá-lo ali, um país que precisa muito do Evangelho. Já tem muita gente indo para aquele país, levando o Evangelho lá, mas ainda tem uma necessidade muito grande.
né? E eu acredito que Portugal vai ser uma porta de entrada para a gente começar a entrar na Espanha, o país mais difícil do mundo de se levar ao Evangelho. O lugar mais difícil. Nós temos espanhóis na igreja, está aqui no espanhol. Ele pode dizer para a gente, depois, se você quiser saber por quê, pergunta para ele. Né? A Espanha não é um país que tem perseguição ao Evangelho, não é um país que mata os missionários, mas é o país mais difícil de se pregar o Evangelho na face da terra. A coisa mais difícil é encontrar um missionário que queira ir para a Espanha pregar o Evangelho. Eu conheço um que ficou 7 anos para ganhar 2 almas na Espanha. De muito trabalho, um país muito difícil, muito fechado para o Evangelho. Mas eu acredito que isso, Portugal, que também um dia foi assim, abriu, e eu acredito que isso vai ajudar a gente a entrar ali, na Espanha em breve. Eu acredito que sim. Vai preparar. Eu acredito que os missionários de Portugal vão passar por uma experiência para poder enfrentar a Espanha. Para poder enfrentar a Espanha. Vai ser bom, se Deus quiser. Amém. Então eu peço que vocês orem pela Espanha, porque quem quebranta o coração do homem é o Senhor Jesus. E daí, nós temos espanhóis na nossa igreja, que são obreiros, que trabalham, que são fiéis. Então a gente vê, o problema não é ele ser espanhol, o problema é a potestade maligna que está dominando sobre o país, e a gente tem poder para vencer isso no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? O coração do homem é igual em qualquer lugar, em qualquer face da terra. É um coração pecaminoso que tem para as coisas da carne, precisa do Senhor Jesus. Então vamos ler comigo agora a passagem que está em Marcos capítulo 1, no versículo 29. Eu vou ler essa passagem em 2 partes com você, porque eu vou dividir minha mensagem em 2 partes. Eu vou ler agora do 29 ao 31, depois nós vamos ler do 32 ao 34. Então eu vou ficar na primeira parte da minha mensagem, por enquanto. Vamos ler do versículo 29 ao versículo 31. Hoje o tema da minha mensagem é levando Jesus para casa. Hoje nós vamos falar de levar Jesus para a nossa casa. É o que acontece aqui agora. A gente, na semana passada, nós vimos que Jesus foi até a sinagoga que estava lá em Cafarnaum, e ali ele se reuniu com os irmãos, ali ele ministrou a palavra de Deus, ali ele expulsou demônios, ali ele mostrou o poder e a autoridade que ele recebeu lá no batismo dele, quando nós vimos isso no ano que passou. Mas depois que acaba o culto, agora eles se dirigem para uma casa. Eles vão para a casa de Pedro, a gente vai ver isso aqui, e lá algumas coisas interessantes também vão acontecer. Então a gente vai ver o que acontece. Eu quero que você pense assim nessa mensagem hoje. O que acontece quando eu levo Jesus para minha casa? Você já fez essa pergunta? O que acontece quando eu levo Jesus para minha casa? O que acontece na minha casa depois que eu saio do culto, da reunião com os irmãos? A gente devia parar para pensar a respeito disso. Essa passagem vai ajudar a gente a refletir. Então o versículo 29 diz assim: em seguida saiu da sinagoga e foi à casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava na cama com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. E então Jesus, chegando-se e tomando-a pela mão, a levantou, e a febre deixou, e ela o serviu. Pai, em nome de Jesus, em oração, mais uma vez nós viemos diante de Ti, pedindo agora que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de ministrar os nossos corações, falando através da Tua palavra, dando liberdade ao Espírito de hoje, Senhor, fazer como Te apraz aqui, levando os Teus irmãos a crescer em fé, eles possam crescer na Tua presença, trazendo consolo, conforto, cura, Senhor, como nós vemos nessa passagem, mas também salvação. Seja hoje o Teu nome glorificado através da ministração desta palavra. Por isso eu peço, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou limitado, e esta palavra é infalível e sem limites, Senhor, Pai querido. Por isso, fala conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 O versículo 29, aqui nessa passagem, ele dá para a gente aqui um pano de fundo. Hoje a gente riu, tem uns irmãos que estavam falando a respeito disso, pano de fundo. Pano de fundo, essa expressão não está na Bíblia. É uma expressão que significa que eu vou te dar o que estava acontecendo naquela época, o que estava acontecendo. Por que tem essa passagem aqui? Então, o que estava acontecendo? Versículo 29 diz: e em seguida, ou imediatamente, saiu da sinagoga e foi à casa de Simão e André com Tiago e João.
Então o que estava acontecendo aqui? Eles estavam reunidos na sinagoga, depois do culto, acabou o culto, eles se dirigiram para uma pousada na vila. Só que na cidade não tinha uma pousada. O que havia era uma pessoa que tinha um coração anfitrião, que era Pedro, desculpa. E Pedro abriu a sua casa para receber os irmãos, para receber as pessoas que estavam nesse culto, nesse dia onde Jesus agora estava. Ele decidiu levar Jesus para a casa dele, junto com seus irmãos naquele dia. Naquele tempo, para você entender um pouco melhor, o culto acabava por cerca de meio-dia. O sabá, que é o sábado, o dia do descanso do judeu, ele começa na sexta-feira, a partir do pôr do sol. Assim que o sol se põe, começa o sabá, e o sabá ele dura até o pôr do sol do sábado, no dia seguinte. E normalmente eles tinham que esperar até que mais ou menos 3 estrelas fossem bem visíveis no céu, para que aí eles pudessem falar, não, agora o sol se pôs. Então era a dica para saber que havia posto o sol. Você tinha que ver pelo menos 3 estrelas no céu. Eu não sei como é que eles faziam o dia que estava nublado o céu, mas pelo que eu sei, pelos estudos, que o ponto era, quando eles viam 3 estrelas no céu, eles podiam declarar, acabou o sabá, o sol já se pôs. E era o que estava acontecendo. Então as pessoas, eles saíam da sinagoga no sábado, quando eles se reuniam, e agora depois do meio-dia eles se encontravam nas casas e eles iam almoçar entre amigos aqui. Então a gente vê agora que a cena dessa passagem, ela passa de um encontro público na sinagoga e ela passa para um lugar privado. Então a gente vê que nesse encontro público, o que aconteceu? Jesus demonstrou a sua autoridade, o seu poder, e agora ele entra nesse ambiente particular. E a gente, lá em João capítulo 1, versículo 44, a gente descobre que Simão, que é Pedro, e André, eles na verdade eles não eram dessa cidade de Cafarnaum, eles eram de Betsaida. O que a gente acredita é que Pedro provavelmente, por ter um negócio de pesca, ele comprou essa casa em Cafarnaum, que ficava próximo do Mar da Galileia, e dali ele operava então a sua indústria de pesca, por isso ele tinha essa casa ali na região de Cafarnaum. Era ali, ele tinha o seu negócio ali, ele estava ali, e a gente percebe aqui que ele abriu mão da sua casa, ele entregou a sua casa também para o ministério, quando ele se entregou para Jesus. E eu quero que você pare para pensar nisso. Então, o ponto aqui é o seguinte, ele decidiu seguir a Cristo de maneira completa. E o que significa hoje seguir a Cristo de maneira completa? Então, como seguidor de Cristo, ele pôs à disposição de Cristo tudo aquilo que ele tinha, inclusive a sua própria prioridade e a sua a propriedade privada. E é interessante a gente ver nessa história é que ele, apesar de entregar tudo para Jesus, e aqui não foi que ele vendeu e deu tudo para Jesus, não, ele manteve aquilo que era dele, continuou sendo dele, mas ele pôs à disposição de Jesus. Mas um ponto interessante da gente observar aqui é que ele não negligenciou sua própria família. E muitas vezes, hoje em dia, com esse evangelho da prosperidade, onde as pessoas estão sendo ensinadas a entregar tudo por Jesus, elas estão sendo ensinadas que elas têm que abrir mão de tudo, vender tudo, e muita gente está deixando os filhos e a família na rua, descuidada, dando de uma maneira completamente desorganizada e que Deus não pede para. Então, entrega completa não significa se desfazer do que você tem. Significa colocar tudo o que você tem a serviço de Jesus Cristo. Você está entendendo o que eu estou querendo mostrar para você aqui agora? Para você conhecer um pouco da história da época, foi as escavações arqueológicas, eles descobriram uma casa mais ou menos a 100 metros da sinagoga de Cafarnaum, dessa sinagoga de Cafarnaum. E nessa descoberta, eles depois que descobriram essa casa que estava já enterrada,
eles quando começaram a desenterrar, eles foram descobridos, e nas paredes dessa casa estava, né, escrito a palavra Cristo e Senhor, né, em várias línguas. Estava escrito em hebraico, em siriaico, em aramaico, em latim, né, tinha essas palavras escritas no muro. E eles encontraram bastante material de pesca, anzóis daquela época, do primeiro século, que é diferente dos anzóis que a gente usa nos dias de hoje, e material de pesca. E aí eles começaram a desconfiar que aquela podia ser a casa de Pedro. Então eles continuaram escavando ali mais aquela região e limpando com mais carinho, e eles descobriram alguns lugares na entrada da casa onde tinha um grafite. Grafite é aquilo que hoje os jovens se pintam nas ruas, nos carros, né, aquela coisa. Mas grafite não era só isso, né? Grafite é quando você põe uma marca na frente da casa, e aquela casa foi encontrado, na entrada daquela casa, uma marca com o nome de Pedro, né? Ali estava lá o nome dele, Cefas. Aí você pode falar assim, por que Cefas? Cefas foi um nome que ele era um nome aramaico de Pedro, né? A palavra de Deus mostra isso. Ele era chamado Simão no hebraico, Cefas no aramaico, e Jesus deu a ele um título, um nome novo, que é o Pedro. Então ele era conhecido por Pedro. Então quando você lê na Bíblia Simão, quando você lê Cefas, está falando de Pedro, né? É a mesma. Esses três nomes falam da mesma pessoa. Então, só para você ver que isso é uma realidade, hoje existe. Hoje você pode ir a Cafarnaum e visitar a casa de Pedro, e você vai ver essas inscrições, essas coisas, né, que eu estou falando para você. Então havia ali uma casa à disposição de Jesus, uma casa que foi aberta para Jesus. Quando Pedro lhe deixou tudo para seguir Jesus Cristo, isso significou que ele entregou tudo o que ele tinha para que fosse usado para Jesus. Né? Muitas vezes a gente, como crente, a gente começa a classificar aquilo que é secular daquilo que é espiritual. Você deve ter aprendido isso na igreja. Isso é secular. Isso é espiritual. Isso que você está fazendo é secular. Eu acho que a gente, muitas vezes, por causa dessas classificações, a gente age com confusão do que é secular e o que é espiritual. Entenda uma coisa, querido. Se você nasceu de novo, você nasceu do Espírito. Então, hoje, não é só orar, ir à igreja e ler a Bíblia que é um ato espiritual na sua vida. Porque tem gente que acredita que essas coisas são espirituais, e cuidar da família, trabalhar, são coisas seculares. Tanto é que a gente diz, né, que nem eu trabalho não só para a igreja, não vivo só para a igreja, eu faço o meu trabalho, né, fora da igreja também. Então as pessoas dizem, o pastor tem um trabalho secular. Eu falo, não, eu tenho um trabalho espiritual, porque eu nasci de novo e hoje eu vivo pelo Espírito. Então a minha casa, a minha família, o meu trabalho, o meu hobby, o meu lazer, a minha leitura bíblica, tudo é espiritual. E é importante que a gente entenda isso. Porque senão a gente fica fazendo essa divisão e a gente acha que, então, na hora da leitura da palavra, na hora que eu vou para a igreja, na hora que eu tiro um momento de oração, aí é uma hora de devoção, é uma hora né? Aí a gente põe até aquela cara assim de anjinho com a Aurélia. Mas aí acabou a oração, o seu devocional, você pega a sua marmita, né? Veste a sua botina e sai para o trabalho. Aí a Aurélia a gente deixa em casa, começa a agir de outro jeito. Aí a gente lá no trabalho, acha que a gente tem o direito de xingar, de falar palavrão, de tratar mal as outras pessoas, porque a gente considera que aquilo que a gente fez é espiritual e isso que nós estamos fazendo é secular. E é importante a gente entender, que é o que está acontecendo aqui na vida de Pedro agora, é que a partir do momento que eu me entrego para Cristo, tudo na minha vida passa a ser espiritual. Amém. Em todas as minhas atividades, em tudo aquilo que eu faço, nos meus negócios, no meio da minha família. Então, para um crente já não existe mais o secular espiritual. Na vida do crente, tudo passa a ser espiritual. Vocês estão entendendo isso? E é importante. Se eu não entendo isso, eu não disponibilizo o que eu tenho para que Cristo me use e faça o ministério dele através da minha vida. Porque se eu não disponibilizo o meu trabalho, a minha família, eu não vou alcançar gente no meu trabalho, no meio da minha família. Porque eu estou tratando isso como se fosse algo separado daquilo que é espiritual. E a gente vê agora que a atitude de Pedro foi exatamente a diferente. Que a partir do momento que ele se entrega para Jesus Cristo, que ele sai do culto, o trabalho espiritual não acabou lá no culto. Ele agora que saiu do culto, ele não fala, hoje eu saio cheio. Agora eu estou energizado, com a bateria cheia
para andar na graça durante a semana. Não. Ele saiu de lá e ele entendeu que na hora que ele ia chegar na casa dele, ele continuava na presença de Deus para continuar cheio do Espírito Santo de Deus, carregado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Nas suas atividades diárias. Muitas vezes, né, e eu acho que às vezes a pessoa até fala, não por maldade no coração, então se você já falou, não fica chateado comigo, não estou dizendo que você está errado, mas às vezes as pessoas dizem assim, ai pastor, né, eu preciso estar no culto, porque passa a semana inteira, parece que a pilha já está fraquinha, eu já estou chegando lá no fim, aí eu chego lá na igreja assim como já tivesse o telefone apitando assim, né, pim, a ligação fosse cair, aí eu chego na igreja e carrega tudo de novo. Por que muitas vezes a gente está vivendo dessa maneira? Porque a gente ainda está fazendo a diferença entre o secular e o espiritual. Porque se a minha vida particular também é uma vida espiritual, eu estou constantemente carregado. É como aquele pessoa que sai de casa, pega o telefone e pluga ele quando está dentro do carro. Tira e põe lá do lado no seu escritório. Ou seja, está sempre carregado. E a gente precisa viver mais assim a nossa vida espiritual. E parar com esse negócio de começar bem no domingo e está quase morrendo no sábado. Aí ele vai para o culto, agora eu vou. Aí no sábado, Isso é importante a gente ter uma visão bíblica de que tudo agora pertence a Cristo. O que significa deixar tudo? Quando se fala, né? Porque quando a gente se arrepende e a gente aceita Jesus, né? Ele fala da gente morrer por nós mesmos, para nós deixarmos tudo para trás. Significa que, então agora eu não tenho mais nada? Não. Deixar tudo significa que eu deixei a vida passada, que agora tudo que aquilo não agradava a Deus, fica de lado na minha vida, e que agora tudo aquilo que Deus me deu e eu tenho até hoje, passa a servir ao ministério. Isso significa deixar tudo. E é maravilhoso que você tem que deixar tudo sem deixar nada, na verdade. No que ponto que eu estou dizendo é, você tem que deixar tudo, e o tudo aqui é o pecado. Você tem que deixar tudo para lá. Mas você não precisa abandonar a sua família, a sua mulher, os seus filhos, a sua casa, você não precisa abandonar o seu emprego, você não precisa abandonar a sua vida. Você pode continuar fazendo isso na presença de Cristo, para fazer o ministério de Cristo naquilo que você vê. É verdade que alguns vão receber alguns chamados particulares. E vão ser chamados, como o pastor Ramon foi chamado ao ministério e ele teve que deixar aqui o trabalho dele, a casa dele aqui e ir para o Nordeste lá ligar. Como ele chama pastores que vão estar de tempo integral na igreja, então vai deixar o seu trabalho, os seus afazeres. Tem hora que você vai ser chamado para fazer um trabalho em outro lugar, você vai deixar a sua família, né, próxima, né, e o seu trabalho, e às vezes os seus irmãos, e ir para um outro lugar. Né? Mas isso não significa abandonar todas as coisas, porque se você abandona as coisas, você não está vivendo de uma maneira espiritual. Quantas vezes eu vi na igreja, por falta de conhecimento, não sei se, ou por ser vergonha, eu acho que a maioria das vezes é por ser vergonhice mesmo. Tem muita gente sem vergonha na igreja, infelizmente. Acho que é ser vergonhice. O caboclo só estava esperando uma desculpa para trocar de mulher. Aí ele se converte e ele fala assim, não, Jesus fez tudo novo na minha vida, agora ele está falando no meu coração, para deixar essa do lado que aquela é de Deus. Quantas vezes eu vi isso? A mulher estava doida para dar um pé do caboclo, aí ela se converte, ela não volta mais para casa. Ela está todo dia numa reunião de oração na igreja. Ela fala assim, não, estava lá fazendo a obra do Senhor, orando pela minha família. Mas abandonou o marido em casa, porque está tudo aí. Isso tudo é planejado, é maligno. Porque a mulher fala assim, não, eu deixo lá, deixa ele quieto lá, que eu venho aqui orar, Deus vai me abençoar. E o vagabundo lá daqui a pouco vai ver que eu não estou em casa, arruma outra. Aí a hora que ele arruma outra, eu vou falar, tá vendo? Ela pecou, ele é adulto. Agora eu tenho desculpa largar ele. Não é ela. É isso. É assim. Por quê? Porque orar é espiritual. Cuidar da minha casa.
parar com isso, entender que agora que eu nasci do Espírito, tudo que eu faço, em todos os ambientes em que eu estou, em todos os relacionamentos que eu participo, tudo passa a ser algo espiritual. Mesmo que o meu relacionamento seja com uma pessoa que não tem relacionamento com Deus. É interessante que Paulo fala a respeito disso. Ele fala da mulher que, casada com uma pessoa que não é crente, que ela tem o poder de, pelo seu testemunho, mudar a vida daquele homem para que ele se converta ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele até fala, olha, se o cara mandar você escolher entre Deus e um homem, aí você tem uma opção de escolher Deus e sair fora dessa situação. Ele diz a respeito disso. Mas na verdade o que ele estava ensinando ali é que tudo passa a ser espiritual, inclusive o seu relacionamento com uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho o Espírito Santo de Deus e tenho uma relação secular com você, mas você que tem o Espírito Santo de Deus tem uma relação espiritual com ela. Você tem o poder de mudar a vida de uma pessoa. Por isso ele diz, não abandone. Não abandone. Que você tem o poder de mudar a vida de uma pessoa. De ser o quê? O Jesus Cristo que entra no nosso lar, na nossa casa, para mudar situações. É coisa dele. Mas não é só disso que fala aqui nessa passagem. Né? Não é só a respeito dessas coisas. Eu queria que você seguisse adiante comigo. Agora a gente vê aqui que houve uma doença. Versículo 30. Havia uma doença. Né? Versículo 30 diz que Pedro tinha uma sogra. Quem tem sogra aqui? Sogra é uma bênção, né, querido? Coisa boa. A minha é uma bênção. Né? Tem muita gente aí que tem sogra jararaca, né? Eu brinco com a minha, falo, não, minha sogra é tão boa que ela não é uma jararaca, é uma coral. Eu sabia que é coral. A minha não é jararaca. Ela é um amor de pessoa. Ela é colorida, ela é bonita. Mas é sogra. Pedro tinha uma sogra. Talvez isso possa confundir algumas pessoas aqui né? Talvez não nessa igreja, não sei de onde você veio, mas talvez algumas pessoas possam ficar confusas quando ouvirem essa mensagem, porque pode dizer, porque, como sogra de Pedro? Porque a igreja católica ensinou por muitos anos que Pedro não era casado, porque né, dentro da teologia católica, né, Pedro é o primeiro papa e papas e sacerdotes não se casam. Então muita gente pode pensar e ter sido ensinado de que Pedro era um homem solteiro que não era casado. Mas aqui a Bíblia deixa bem claro que ele tinha até sogra. Né? Então está mais do que provado que o homem era casado. Né? Então aqui a passagem fala de que ele era casado. Não é a única passagem que fala que ele era casado. Se você for lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, lá afirma claramente que Pedro tinha uma esposa. Olha lá o que está escrito lá, diz: não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Quem era Cefas? Pedro. Olha lá, João capítulo 1, versículo 42, diz lá: e o levou Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Na Bíblia. Cefas, Simão, Pedro, a mesma pessoa. Se você quiser saber mais a respeito disso, de provar que Pedro era casado, tem lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11, tem lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. É bom a gente saber essas coisas, porque às vezes a gente vai encontrar com pessoas que veio doutrinário da igreja católica, e a pessoa, não, porque o pastor não pode casar, o sacerdote não pode casar, era tudo casado. Era tudo casado. Os apóstolos eram casados, Pedro era casado, todo mundo casado. Mas o ponto aqui não é o casamento. O ponto aqui é que ele tinha uma sogra. E a sogra estava doente. A ideia aqui dessa palavra febre, ela de cama, doente na cama, na febre, é de que ela estava numa situação crítica. A gente, quando traduz a Bíblia, a gente tem que simplificar um pouco as coisas, a gente não pode dissertar muito. E a palavra grega aqui, para deitada na cama, ela estava num estado onde ela estava mesmo assim com as costas na cama e ela não podia mais se levantar. Essa é a palavra grega aqui. E a palavra febre aqui em grego significa um incêndio nos ossos.
Se a gente for lá no livro de Lucas, que também relata essa passagem, Lucas, que era um médico, fala que ela tinha uma mega febre. Ou seja, porque naquele tempo a febre em si era uma enfermidade. Para pensar que naquele tempo não tinha Advil, Tylenol, não tinha Novalgina. Não é que lembra de Novalgina, né? Lembra? Hoje não tem mais, né? Mas eu tomei Novalgina quando era menino. Né? Não tinha nada disso, né? Não tinha calma. Né? Quem tomou aqui coalhada de queijo? Coalhada de queijo para baixar a febre? Né? Coalhada de queijo, né? Ela tinha propriedade que ajudava a baixar a febre. Não tinha essas coisas. Não tinha conhecimento dessas coisas. A febre em si já era um problema grande. O problema dela era muito maior, porque ela não estava com uma febre simples, ela estava com uma grande febre. E a gente conhecendo pela história a região onde eles estavam, que era uma região pantanosa, ali da região da Galileia, onde está Cafarnaum, era muito provável que ela estava ou com febre tifoide ou com malária, que eram as doenças que nasciam naquela época. Eles não conheciam esses nomes, então eles chamavam de febre. Ou seja, o ponto é que essa mulher estava numa situação de morte. Ela estava para morrer. E naquele tempo não tinha medicina para essas coisas, não tinha nada. A pessoa estava ali, na cama, pronta, esperando a morte. Nos dias de hoje, Pedro tinha dado pulo de alegria e dado uma festa na igreja para celebrar. Mas os crentes daquele tempo eram diferentes. E é isso que chama a minha atenção aqui. E é o ponto da minha mensagem, de mostrar para você o quão importante a gente, quando conhece o Senhor Jesus, transformar todos os nossos relacionamentos e tudo que a gente faz em algo espiritual. Porque, olha que coisa linda aqui. Eles estavam cientes da situação daquela mulher. Eles já sabiam que não tinha mais nada que eles podiam fazer por aquela mulher. Eles foram recorrer ao único que tinha poder para transformar a situação daquela mulher, Jesus Cristo. Eu acho lindo que, olha o versículo 30, diz, e logo, a palavra diz, e logo, eles não perderam tempo, e logo lhe falaram a respeito dela. Você vê que não tem jeito, a gente tem que cuidar das nossas famílias, inclusive da sua. Abre lá comigo em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Fala. Mas o texto aqui não diz que foi o mesmo que falou, foi alguém fofoqueiro que falou. Fofoqueiro, né, pastor? Desculpa aí cortar o assunto aí. Aqui está no plural, diz que a turma toda falou. Foi menos Pedro, né? Não sei. Olha o que 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz. Eu queria que você parasse para refletir a respeito disso. E muitas vezes você, hoje, porque está aqui na igreja, tem agido de uma maneira diferente, mas a partir do momento que você volta para a sua casa, você age de uma maneira diferente. E olha, não tem jeito de você fazer essa separação. Olha o que Timóteo diz aqui, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um pecador. Gente, é a palavra de Deus. Não fica bravo, pastor Márcio. Não foi eu que falei isso. É a palavra de Deus. A gente negligencia a nossa família. Não. Fica aí doente, não, porque hoje, né? Hoje eu tenho que pregar. Semana passada a Rosa estava doente, né? A Rosa adoeceu, o pastor Cláudio veio aqui, né? E ele foi lá para casa e ele falou assim, a Rosa não está muito bem e tal, você quer provar com você para Long Branch? Eu falei, meu irmão, vai embora para casa. E fazer o trabalho no Long Branch, cuidar da sua mulher, é espiritual do mesmo jeito. Vai lá cuidar dela. E entenda isso, porque não existe um ser secular, não porque ele pensava que uma coisa era... Não é isso não. Né? Eu entendi ele, porque ele, numa questão de ser uma pessoa que me auxilia no ministério, não queria me deixar desauxiliado. Mas não é mais espiritual me auxiliar no ministério do que cuidar da esposa dele. Aliás, é uma obrigação que nós temos com a nossa família, de cuidar da nossa família.
E olha que interessante que aqui não tem condição. Se o seu parente ou a sua família for uma pessoa boa, crente, uma pessoa legal, que trata bem de você, você cuida dela. Não tem condição. Até daquele caboclo, né? Que a gente na família tem uns que... A gente quer mais enterrar logo. Né? Ver com o coração do crente tem que ser diferente. A gente tem que estar pronto. Mas a história não fica aí, ela avança. E a gente vê agora o versículo 31. O versículo 31 agora relata a respeito do Salvador, de Jesus Cristo, quem Ele é. O que está acontecendo aqui? O versículo 31 diz: então Jesus, chegando-se, tomando pela mão, a levantou e a febre deixou e ela o serviu. Eu queria chamar a atenção de você para algumas palavrinhas que estão aqui nesse texto. A primeira delas é que ele veio, ele chegou, ele veio. Então, a coisa que me deixa maravilhado com Cristo é que ele não é aquele Deus lá de longe, ele é aquele Deus que vem para perto da gente. Ele está sempre próximo da gente no momento da nossa necessidade, principalmente nas maiores necessidades. A mulher estava para morrer. Ele não ficou à distância, ele chegou perto. Pô, gente, Jesus está sempre perto. A gente às vezes tem a tendência de se esconder, de achar que ele não está lá. Não, querido, no momento da dificuldade é que Jesus fica mais perto da gente. É a hora que ele está ali, estou aqui, quero te socorrer. Ele vem pertinho. Salmo 34, 18 diz para a gente: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Mas não foi só isso que ele fez. Aqui agora a passagem diz para a gente que ele tocou ela. Jesus, ele poderia, aqui não podia ter estalado o dedo? A mulher está doente? Ou ele dava uma palavra assim: levanta e anda. Ele podia ter feito tudo isso. Não, mas olha que interessante aqui. A passagem que diz que ele pegou ela pelas mãos. Ele tocou nela. Aí Jesus fez a mesma coisa com o cego. Está lá em Marcos capítulo 8, versículo 23. Né, lá diz: e ele tomou o cego pela mão. Jesus, ele toca. Por quê? Porque há poder no contato, querido. A gente precisa ter mais contato com as pessoas, principalmente porque você hoje leva o Espírito Santo de Deus dentro de você. A gente precisa abraçar as pessoas, dar as mãos, tocar. A gente não precisa ter medo, querido. Nós temos o médico dos médicos conosco, o Senhor dos senhores, toque, pegue. Jesus pegava. Era exatamente o oposto daquilo que os sacerdotes faziam naquela época. Era exatamente o oposto. Segundo o Velho Testamento, se você tocasse numa pessoa enferma, você se tornava impuro, como uma pessoa que estivesse enferma. Então ninguém punha a mão, ninguém doente. Devia ser difícil ser médico naquela época, né? Não tinha médico judeu. Por isso que Lucas era grego, né? Tinha que importar, que não pode tocar no doente. Parece os médicos da América, né? Você entra lá, paga $200, o cara nem encosta em você. Alguém já teve essa experiência aqui? Que tal meu dia? Deve ser tudo judeu. Não põe a mão, eles não podiam tocar, porque se tocasse, ficava impuro. Ou seja, o contaminado, o doente, contaminava o são. Jesus vai lá e põe a mão. E acontece exatamente o oposto. O contaminado não contaminou o puro. O puro purificou o contaminado. É diferente. É lindo a gente ver Jesus toca, a gente precisa tocar. Mas não ficou aí. A história não acabou aí nessa passagem. Olha o que ele faz ali agora. Agora diz que ele pegou ela pelas mãos e ele ergueu ela. Ele levantou ela. Ele tirou ela daquela situação. Quem já teve fé forte aqui? Alguém já teve fé forte aqui? Muita gente. Eu já. Querido, fala a verdade. A gente, depois que a febre passa, a gente parece que passou um trator em cima da gente. A gente às vezes não está mais sentindo a febre, mas a gente quer ficar na cama, tomar uma canjinha de galinha, deitar. Né? Se você é mãe, você ainda preferia até que seu marido pegasse os meninos e levasse para bem longe. Você não quer nem barulho perto de você, porque leva um tempo para a gente recuperar de uma febre.
Leva tempo para a gente sair daquela situação. O corpo fica dolorido. Mas olha que interessante aqui. A fé da mulher, agora, ele toca na mulher, né, e ele levanta essa mulher. Né? Eu acho lindo. Olha, 1 Samuel 2,8 fala isso a respeito de Jesus. Olha o que fala lá em 1 Samuel 2,8. Você pode seguir comigo na tela. Tem aí. Levanta do pó o pobre, do montoro eleva o necessitado, para os fazer sentar entre os príncipes, para os fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre ela pôs ele. Olha que coisa linda. Jesus se curvou diante daquela mulher, pegou ela pelas mãos agora e põe ela de pé. E o que acontece agora? A febre foi quebrada. Acabou. A gente vê o que passou. O negócio foi embora. Não tem aquele negócio. Não é que nem esses camaradas na televisão que dizem agora eu vou curar, agora eu vou curar. Ou né, esses curandeiros, né? Essa semana agora está na moda, né? Agora tentaram matar lá o Valdomiro, agora o sangue dele está curando as pessoas, né? No nome de Jesus. Né? Então, e aí o camarada. Aí às vezes até uns cura. Às vezes até uns cura mesmo, né? Umas coisas assim. A gente vê, às vezes até acontece mesmo pela misericórdia de Deus, não porque a pessoa tem o poder e a autoridade, não, porque Deus tem autoridade, ele age com misericórdia, que quem cura é o sangue de Jesus e não o Valdomiro. Então Deus até... Mas muitas vezes, esses curandeiros, naquela época também existiam muitos curandeiros e feiticeiros, quando a pessoa ficava doente, vinha, passava aqueles ungüentos, aquelas, né, aqueles, dava aquelas garrafadas. Aí, quem lembra daquelas garrafadas? Ia lá no Preto Velho comprar uma garrafada. Mas você tinha que levar uma outra garrafa cheia de pinga. Né? Lembra disso? Você levava uma de pinga e te dava uma de fogo. As garrafadas, né? Naquela época não era diferente, tinha lá, né, por isso que ele tem que estar sempre cheio de garrafa, né? Você vai com a de pique e volta com a de fogo. Mas aí, naquela época era a mesma coisa, aí vinham aqueles curandeiros, passavam aquelas coisas, davam aquelas coisas e tal, e a pessoa às vezes até recuperava lentamente, devagarinho, ia sair. Não, aqui não teve conversa, quando Jesus pegou, acabou. A febre foi embora, a mulher não sentiu mais dor no corpo, ela estava pronta, ela levantou, acabou. E olha o que acontece aí. Agora é o que eu acho lindo, no final do versículo 31. Olha o que acontece com essa mulher. Diz, e ela os serviu. Lembra que eu te falei? O tema do livro de Marcos qual é? Qual é o tema do livro de Marcos? Jesus, o servo de Deus. Ele vem para nos ensinar a sermos servos. E olha aqui, ele levanta essa mulher, ele apoia ela nos pés, e a mulher não perdeu tempo. Ela acabou de se recuperar da febre, ela não ficou lá, agora deixa eu descansar um pouquinho. Não. Ela estava pronta para servir. Quem quer levar Jesus para casa? Amém. Eu não sei o que você está passando, está acontecendo, não sei se você está enfermo, se você não está enfermo. Alguns eu até sei. Eu quero dizer para você que Jesus tem poder hoje para curar, para salvar, para consolar, para mudar a sua vida, para te tirar do chão e te levantar e te pôr de pé. Mas não é para você ir lá sentar no trono, não. É para servir. Glória a Jesus. O trono é dele. Ele até te leva para o trono com ele, que o rei é ele. Ele disse isso lá em Samuel. Ele te leva diante dos reis para ele brilhar, não para você. Glória a Jesus. Ele serve e ele te chama para servir. Deus vai entrar na sua casa hoje, eu acredito nisso, e ele vai te levantar, ele vai te colocar numa posição onde você vai começar a servir, querido. E olha, o que não falta é lugar para você servir. O ponto não é eu devo servir ou não devo servir. O ponto para um crente é onde eu vou servir. E a gente devia estar se preocupando um pouco mais com isso. Hoje nós temos uma igreja, já tem uma estrutura grande, uma quantidade de pessoas grande, não muito grande, mas já tem uma quantidade grande onde há a necessidade de serviço. Nós precisamos de gente ajudando no berçário, precisamos de gente ajudando com as crianças, precisamos de gente trabalhando com jovens, nós precisamos de gente trabalhando com os adultos, nós precisamos de gente trabalhando com assistência social na cidade. Serviço não falta, está faltando é certo.
Por isso hoje eu oro que o Senhor venha levantar muitas vidas neste lugar. Que Ele venha se aproximar, tocar, pegar pelas suas mãos, te pôr de pé, para que você sirva com Ele, para que seja útil no ministério. Que quando você trouxer Jesus para a sua casa, o que vai acontecer? A sua casa vai se tornar o quartel-general de Jesus. Vai se tornar um lugar de ministério, a sua casa. Você gostaria de ver a sua casa se tornar um lugar de ministério? Porque é o que acontece agora na segunda parte da minha mensagem. Agora eu queria que você voltasse lá no livro de Marcos. Eu quero ler com você agora do 32 a 34. Aqui a gente viu na primeira parte que eles levaram Jesus para casa. Jesus entrou naquele lar. Jesus cuidou da família daquele lar. Jesus mostrou o poder e a autoridade naquele lugar. Mas não é só para você não. E nem só para a sua família. Depois que Ele fizer a obra na sua família, Ele vai te levantar para você servir outras famílias. E aí agora a gente vê que a casa, agora essa casa se tornou um quartel-general, um lugar de ministério. Versículo 32. E ele diz: sendo já tarde, tendo-se posto o sol, traziam-lhe todos os enfermos e os demoniados. E toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes, atacados de diversas moléstias, expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. Olha que coisa interessante aqui nessa passagem. Olha, tudo que Jesus fez aconteceu dentro da casa de Pedro. Estava fechada a casa. O Naomi está certo, tinha um paguei e estava no meio lá. Um camarada saiu voltando para a cidade que estava acontecendo na casa de Pedro. Porque, olha, isso aconteceu mais ou menos na hora do almoço. Meio-dia, acabava o culto, eles foram para a casa de Pedro, eles almoçaram, ele curou a sogra. A hora que o sol se pôs, já tinha a cidade fazendo fila na porta da casa de Pedro. Porque quando Jesus entra na nossa casa se torna o quartel-general do ministério de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha que coisa linda. Aqui tem uns detalhes interessantes nessa passagem que falam, né, a sexta-feira, né, termina o pôr do sol. Por que eles estavam esperando o pôr do céu aqui? Porque eu não sei se você sabe, mas carregar alguém naquela época era considerado trabalho. Se você era judeu e carregasse alguém antes de acabar o sábado, você estava trabalhando, você estava ferindo a lei. Você não podia nem carregar um doente. Então o povo estava cheio de doente dentro de casa, cheio de gente em necessidade, aqui fala cheio de moléstia, tinha gente com problema espiritual, tinha gente com problema emocional, tinha gente endemoniada, tinha gente com doença infecciosa, tinha gente de tudo quanto jeito, e gente que nem podia andar, porque aqui a palavra de Deus fala trazia, esse trazia, aqui a palavra grega que trazia, é alguém carregado como um fardo, ou seja, como você carrega um saco de batata, porque um saco de batata não anda sozinho. Então tinha gente que estava que nem um saco de batata, não prestava para mais nada, só fazia peso. E eles traziam essas pessoas, e estava tudo assim, esperando as 3 estrelinhas brilhar no céu. A hora que as 3 estrelinhas brilharam, o povo, expectativa. Oh, meu Deus do céu, se hoje não fosse assim depois do nosso culto. Se as pessoas estivessem hoje aguardando a gente voltar para as nossas lares, para as nossas casas, que falavam, hoje